E eu quero te convidar então para lermos juntos Mateus, no capítulo 8, o versículo 28, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus assim afirma. Vamos juntos? Pela projeção, para ficar uniforme a nossa leitura. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindo dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Meus irmãos, é muito triste, mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. Quantas vidas estão sendo destruídas pelo mal? Quantas pessoas? O diabo tem feito uma arruaça na vida de muita gente. Mas a Bíblia já alertou sobre isso. João 10:10 afirma que o ladrão vem para uma coisa só: matar, mas o quê? Roubar e destruir. E enquanto Jesus vem para dar vida, o diabo é esse ladrão, age a si mesmo como um ladrão, roubando, matando e destruindo. E ele estava fazendo uma arruaça na vida de 2 homens de Gadara. É interessante que Jesus tinha acabado de fazer uma travessia, e nessa travessia Jesus tinha enfrentado uma tempestade na natureza, tinha acalmado a fúria do vento, das ondas. Agora Jesus chega na região de Gadara, e ele encontra-se com 2 homens com uma tempestade nas suas vidas. Sai de uma tempestade natural, agora Jesus está diante de uma tempestade espiritual. Aqueles homens terríveis ali estavam. E é interessante que outros evangelistas, Marcos, Lucas, também narram esse texto. Mas Mateus, ele dá esse destaque especial. Acho muito interessante que a informação que Mateus dá merece um destaque para a gente. Porque ele diz que esses 2 homens endemoniados eram muito perigosos. E de tão perigosos, ninguém podia passar no caminho onde eles estavam. Ninguém podia, ninguém aproximava-se deles. Foi o que Mateus disse, eles eram tão perigosos, que ninguém podia passar ali. A coisa muda de figura, porque é impressionante. Mateus informa para a gente, perigosos e ninguém passa, ninguém podia. Aí Mateus vai dizer, Jesus chega ali, e Jesus vai passar naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Ninguém podia, mas Jesus pode. E a gente precisa aprender com isso. Jesus pode. As pessoas tinham medo, as pessoas se protegiam, as pessoas fugiam, mas quando Jesus chegou naquele lugar, aquele era o caminho que ele ia passar. Isso dá tanta aplicação para a minha vida, para a sua vida também, porque você sabe aquela situação que não tem mais jeito, sabe aquele problema sem solução, sabe aquela pessoa que todas já desistiram dela, sabe aquela situação que ninguém pode, Jesus pode. Sabe o seu filho, a sua filha, sua esposa, seu marido, pastor, ninguém pode, ninguém não, Jesus pode. Jesus passa por caminhos por onde ninguém passa. É isso que ele faz. Ele é poderoso. Não há demônio que possa resisti-lo. Não há situação que possa impedir o agir de Jesus. Lembre-se sempre disso. Guarde essa informação no seu coração. Ninguém podia passar ali. Jesus pode. E ao passar por ali, é claro que Jesus vai ensinar um monte de coisa para a gente. Toda passagem de Jesus ensina. Todo momento de Jesus é um momento de aprender. E aqui estamos diante de mais um. Eu quero só destacar alguns aprendizados, algumas afirmações a partir do texto. A primeira que faço é a seguinte: sem Jesus, o ser humano se torna presa fácil para o mal. Você se importa em repetir comigo? Vamos juntos? Sem Jesus, o ser humano se torna presa fácil para o mal. É isso mesmo. Sem Jesus, o ser humano vira um trapo nas mãos do diabo.
É interessante que os outros evangelistas, eles dão interessantes detalhes da vida dos gadarenos. Se a gente for ler Marcos, capítulo 5, ele tem 20 versículos, ele vai explicando alguns outros detalhes. Esses homens eram possuídos pelo mal, possuídos, endemoniados, e eles maltratavam os seus próprios corpos. Aqui em Mateus, a gente encontra 2 endemoniados. Talvez alguma coisa te chame a atenção, porque se você for a Lucas e a Marcos, você vai encontrar um só. Já viu isso? Olha, não há problema. Não quer dizer que a Bíblia está com erro. Nada disso. Mateus possivelmente tinha uma visão, uma informação, uma fonte, que falava, olha, não era um só não, tinham 2 ali. E possivelmente Marcos e Lucas, eles desejaram destacar aquele que tinha mais proeminência, aquele que tinha um destaque ali, aquele que possivelmente era aquele que mais se maltratava, mais se feria, e por isso mais estava em evidência, e mais as pessoas falavam dele. Sendo um, ou sendo 2, o importante é perceber que a essência do texto nos dá conta de que aqueles homens, eles eram dominados pelo diabo, e faziam muito mal aos corpos deles. É interessante. Marcos informa que aqueles homens viviam no sepulcro, viver nos cemitérios, que coisa terrível. Quem consegue ter prazer numa vida assim? Por mais que enfeitem, por mais que os cemitérios de hoje, existem cemitérios que são verdadeiros parques, e que bom que existem, porque ajudam a amenizar a dor num momento tão difícil. Mas por mais que haja cemitérios que pareçam tão lindos como parques, todo mundo sabe o que ali está, o que ali acontece, e ninguém em sã consciência convidaria alguém, vamos tomar um chá no jardim do cemitério? Jamais. A referência do lugar, a situação não é para a vida, a situação é para a morte. E esses sepulcros, claro, não eram sepulcros tão bonitinhos como os modernos cemitérios de hoje. Eram lugares feios, sujos até, poucos recursos. E esses homens ficavam ali, a rua do cemitério ninguém passava, eles metiam medo, e eles pegavam cacos para arrancar e ferir os próprios corpos. Consegue imaginar o que é isso? Uma pessoa maltratar o seu corpo, uma pessoa ferir o seu corpo. É interessante que comentaristas do texto, eles levantam esse fato curioso que mexe com a gente. E eles chegam a dizer, olha, esse homem estava ferindo o corpo, porque ele não aguentava mais lidar com a dor da sua alma. Porque é assim que acontece, quando dói muito lá dentro, a gente quer fazer doer do lado de fora, para ver se a dor do corpo faz apaziguar um pouco a dor que a gente está tendo dentro do coração. A gente bota para fora, e aí vem pessoas que se maltratam, e há pessoas que pensam que se elas derem cabo de suas vidas, elas resolverão o problema que está lá dentro. E assim estava aquele homem atormentado pelos espíritos imundos, possuído, endemoniado, e aquele homem arrancava, ele maltratava o seu corpo, para ver se a dor de fora cobria a dor de dentro. Meus irmãos, o ser humano sem Jesus se torna presa fácil para o mal, fica muito ali. É terrível o mal, o que o mal faz com a pessoa. Não se deve brincar com o mal, não se deve brincar com o diabo, não se deve. Sabe o que mais o diabo quer que nós pensemos? Ele gosta disso, que a gente pense que ele não existe. É o que ele mais quer. Ele adora quem não crê nele. Porque, irmãos, o diabo às vezes, ele na aula da escola dominical vai tirar nota mais alta do que nós, que ele conhece muito sobre Deus. O diabo até crê que ele mesmo existe, enquanto muita gente que vai à igreja não acredita. Não, o diabo é história de pastor. Até nele ele acredita. E ele é tão terrível, que ele crê, mas não obedece, e faz essa coisa terrível. Cuidado, sem Jesus, o ser humano se torna presa fácil para o mal. Segundo destaque, as pessoas sem Jesus se sentem incomodadas com a presença dele.
Quem está sem Jesus é impressionante, a presença dele incomoda. Porque quando Jesus chegou lá, esses homens se incomodaram com a presença dele. A presença de Jesus deixou aqueles homens atordoados, atormentados. As trevas não conseguem com a luz. Tira o chão da treva quando a luz aparece. A Bíblia diz que aqueles homens gritaram quando Jesus apareceu. Eles gritaram, disseram: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar. O que veio fazer nesse lugar? Meus irmãos, a presença de Jesus, ela revela o coração das pessoas. Diante de Jesus, o ser humano fica nu, não tem o que esconder. Jesus tudo sabe, Jesus tudo vê, Jesus tudo conhece. Pobre Adão, pobre Eva, pobre deles, que pensaram que se cobrissem seus corpos com vegetais, ou que se colocassem atrás das árvores, pobre, eles pensavam que estavam escondendo-se de Deus. Não consegue, Deus acha, Deus sabe. E é interessante que o relato de Marcos, ele consegue ficar ainda mais dramático, que ele vai dizer para a gente que quando Jesus apareceu, o endemoniado correu diante de Jesus e se lançou aos pés de Jesus. Marcos vai usar uma expressão que ele até adorou e depois questionou. Jesus fala: como é que é seu nome? E ele vai dizer assim: meu nome é Legião. Meus irmãos, uma legião de soldados romanos, segundo a história vai dizer, era composta de pelo menos 6.000 homens. No corpo daquele homem, nos corpos daquele homem, poderiam estar pelo menos 6.000 demônios. Como isso é possível? No mundo espiritual, a gente não consegue nem entender, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele já está derrotado, porque Jesus veio para transformar as situações. É isso que aconteceu. Só que as pessoas sem Jesus se sentem incomodadas com a presença dele. E aí vem um terceiro momento. Jesus apresenta com clareza o resultado de uma vida sem ele. Ele apresenta com clareza. Jesus, e meus irmãos, não estaria diante daqueles homens e os deixaria na sarjeta do mal. Jesus não deixa ninguém na sarjeta do mal. Os demônios sabiam que seriam expulsos, eles sabiam disso, e eles fazem um pedido. Eles pedem para Jesus para ir para os porcos. Tinha uma manada de porcos, os porqueiros estavam ali conduzindo, e eles pedem, e Jesus consente: podem ir para os porcos. E quando eles vão para os porcos pulam num precipício e caem mortos lá embaixo, todos eles. Os porqueiros ficaram até zangados com Jesus, e o texto vai dizer que eles queriam que Jesus fosse até embora, mas todos os seres humanos que estavam ali viram com clareza o resultado de uma vida sem Jesus. Jesus, quando cede alguma coisa, não é porque o diabo manda, é porque até o diabo cumpre os seus propósitos. E ao entrar nos porcos e se precipitarem, o ser humano entendeu: é isso que o diabo fazia com esse menino, com esses meninos, e é isso que ele fez com os porcos. O que ele quer sempre é te levar para pular precipício abaixo. O que ele quer é sempre te derrubar, te destruir, te maltratar. O resultado sempre é a destruição. E Jesus mostra com clareza como que é a vida sem ele. Mas meus irmãos, lendo Mateus, lendo Marcos, lendo Lucas, alguma coisa fantástica que acontece. Ninguém podia passar naquele caminho, mas Jesus pode. E quando ele passa, ele liberta aqueles homens da opressão, e tudo começa de novo. Isso é Jesus. Marcos vai inclusive dizer que as pessoas estavam admiradas, porque o homem que estava antes se cortando no cemitério, agora está sentado, e está conversando, e está falando tudo. Que coisa diferente aconteceu naquele momento. Dois homens, que ninguém podia ali passar, mas Jesus pode. É isso que a gente precisa guardar nessa noite.
Nada é impossível para Deus. Ele chega onde ninguém chega. Vocês já viram pessoas dizendo: pastor, eu já estava no limite da vida, pela medicina era o limite, e de repente a pessoa está aqui na igreja curada, louvando a Deus, e fala assim: o que aconteceu? É que o médico é muito bom, e que louvado seja Deus pelos médicos, mas quando chega o momento que o médico não pode, ele não pode, a medicina não pode, mas Jesus pode. Pastor, eu estava desajustado, nada dava ordem em minha cabeça, corria atrás de psicólogo, e que bom que existem os psicólogos. Se você precisa, vá neles, não é falta de pé, é psicólogo não. Crente também vai. Se vai tratar do joelho, por que não pode tratar da cabeça? É médico, não é nada de mal. Só que chega um momento que ele pode não conseguir. Você diz: ele não conseguiu, mas eu estou bem. Porque ele não pode, mas Jesus pode. Nada pode impedir o agir de Jesus. Pastor não pode, mas Jesus pode. É isso que a gente tem que guardar. Jesus pode. Houve um momento que um pai estava sofrendo muito com a sua filha, e ele chegou a dizer: ah, Jesus, eu estou desesperado, eu trouxe para os teus discípulos, eles não conseguiram me ajudar. É como se ele dissesse: eu trouxe para a igreja, ela não pôde ajudar, não conseguiu, mas Jesus pode. E ele resolveu o problema daquela menina. Esse é Jesus, esse é o jeito dele. Jesus pode, ele resolve, ele faz todas as coisas. É muito interessante. Eu gosto muito de contar essa experiência, de voltar a ela, e voltarei quantas vezes forem necessárias. Porque certa vez o pastor João Emílio estava, e ele contou isso. Ele estava na sua igreja, numa reunião de pastores, na primeira igreja batista de Irajá, aqui na capital do nosso estado. E de repente ele estava em reunião com os pastores, foi até mais tarde. E ele disse que de repente o segurança da igreja apareceu na porta do gabinete. E ele disse: meu segurança é um homem que não tem medo de nada, alto, forte. Ele dizia: pensa num armário, meu segurança da igreja, aquele que tomava conta, vigia. O movimento da igreja precisava ter um vigia. Esse homem grande, não tem medo de nada. Ele tranca o portão da igreja, fica lá, atende as pessoas, passa a noite Mas aquele homem estava com medo no rosto. E ele ficou preocupado. Disse: por que ele está assim? E ele disse que quando chegou, o homem falou assim: pastor, tem um homem horrível lá na porta da igreja. Esquisito, pastor. E estranho. Que ambiente estranho, pastor. Eu estou com medo dele. Mas ele disse que ia falar com o pastor. Ele disse, olhou para a sala cheia de pastores. Ele disse: vou mandar um auxiliar. Ele falou: não, se eu mandar um auxiliar vai pegar mal. O que eu vou explicar? Eu vou. Eu mandava vocês lá sem medo, eu estou com vocês, esse que estou convosco todos os dias. Mas ele não foi, mandou, ele foi. Ele disse que quando chegou lá, ele viu o homem, e o homem disse: eu quero falar com o pastor. Disse: que coisa horrível. Mas ele disse assim: abre a porta da igreja, o segurança, o vigia da igreja: abre, pastor, abre o portão, põe para dentro, agora tranca. Tranca aí, fica aqui. O que o senhor deseja? Ele disse: pastor, foi o seguinte, eu estou vindo de um ritual, porque eu estava entregando a minha vida para aqueles que eu entendia que seria o dono da minha vida. E eu estava num rito, para o meu corpo ficar todo dedicado. E eu ia fazer a minha última passagem. A última passagem, eu ia receber daquela entidade o meu selo de aprovação. E então eu cheguei no cemitério, e a última missão era comer o corpo de um cadáver. Se eu comesse, então estava lá aquele homem, ele ficou com a entidade falava comigo: come o cadáver. E aí eu tive que escolher uma tumba. E quando eu escolhi uma tumba, ele disse, eu coloquei a mão nela, e quando eu comecei a cavar, aquela entidade disse assim: esse não, esse não. Aí dentro tem um corpo de um pastor com paletó, não mexe aí não. Aí eu parei, pastor, e eu disse: eu estou no lugar errado, eu tenho que mudar de rumo, porque eu estou sendo trabalhado para meu corpo se fechar para o mal,
E aí no cemitério tem um corpo de um pastor, que nem depois de morto, Deus da minha avó está deixando eu botar a mão. Aí ele se lembrou da avó dele, que era uma serva fiel da Assembleia de Deus, que varria o quintal, naquela época que ela varria o terreiro. Você lembra disso? Que tinha um quintal na terra, varria o terreiro. E a vovó dele varria dizendo assim, cantando: há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Quando eu vi que eu não podia nem tocar no corpo do morto quando é crente, que o Deus dele não deixou nem mexer no cadáver dele, eu disse: eu estou no lugar errado. Eu corri, pastor, e eu não sei como eu pulei o muro do cemitério, mas eu disse: eu vou na primeira igreja que aparecer na minha frente, e eu vou dizer: é o Deus poderoso da minha avó que eu quero, não é aquele não. Vocês conseguem compreender que Jesus pode? Nem pode tocar no cadáver de quem é de Deus. Naquele caso, nem isso. É por isso que nós sabemos que Jesus tem poder. E mais do que conversa de qualquer um, o que eu quero te oferecer é conversa de Deus. O que eu quero te oferecer é a coisa que vem do céu. Jesus está disponível para você. E Ele está pronto para te libertar. O que Jesus não aceita? O que Jesus não dialoga? O que Jesus não quer? É que o homem viva afundado no pecado. Às vezes até domingo na igreja, mas segunda. Às vezes até ambiente cristão, mas não vivendo. É isso que Jesus não quer. O que Jesus deseja? Jesus deseja que nos entregamos a Ele por inteiro, e que saibamos que Ele pode. Volto a dizer, não é o pastor que pode. Eu sou homem, falho como você. Eu passo, você também passa. Então não é o pastor. Pastor, mas nem essa baita igreja que vai completar 60 anos mês que vem, olha, essa igreja aqui é a melhor do mundo, é nossa. Mas nem essa baita igreja que vai fazer 60 anos é que resolve. Não é não, irmãos. Só tem um que resolve, só tem um que pode, é só Jesus, o dono dessa igreja, é só Jesus. Você não precisa viver numa guerra, não é isso não, é só se entregar, mas creia no poder de Jesus. Você está aqui, mas você duvida que Jesus pode estar fazendo uma obra agora dentro da sua casa? Você está aqui, mas você duvida que Jesus pode agora estar resolvendo aquilo que está lá? De repente, quem ficou na sua casa? Quem não quis vir? De repente é o alvo da sua oração. Você está aqui pedindo: Senhor, tem misericórdia. Você tem dúvidas de que Jesus pode estar fazendo uma grande obra lá agora? Ele é Senhor. Lembre-se, Jesus passa onde ninguém pode passar. Havia um homem, o pastor Fanini contava isso. Havia um homem que ele teve um trauma na vida dele. E aquele trauma que ele teve fez ele entender que não pode existir Deus. Porque como é que ele deixou eu passar por isso? E ele vivia num litígio com Deus, porque Deus na cabeça dele permitiu. E ele quis brigar tanto com Deus, que ele mandou a mulher dele fazer o seguinte: quando eu morrer, põe uma corrente em volta do meu túmulo, bem grossa, e escreve: aqui nem Deus entra. Que coisa triste. Eu fico mexido com o que aconteceu com esse homem, e a dor que ele podia ter. Eu respeito a dor dele, mas que pena que ele não entendeu que não foi Deus. Não foi Deus. Deus permite, Deus deixa, porque Deus tem propósito, Ele sabe. Mas aquela mulher fez o que Ele mandou. As pessoas se assustavam quando passavam na beira daquele túmulo, daquele homem que não queria dizer: aqui nem Deus entra. Conta a história que uma vez um raio passou e bateu naquele lápide e abriu aquele túmulo, e um pássaro no outro dia passou e deixou cair uma semente do seu bico, e a árvore foi crescendo,
E a árvore subia e enterrava os ossos daquele incrédulo ao chão. E todo mundo olhava e dizia: Deus entrou. Deus entrou. Que Deus é real. Ele é poderoso. Não adianta. Eu não posso sondar o seu coração. Eu não conheço a sua história. Mas pode ser, porque Deus é que sabe o que está acontecendo nessa noite. Eu não sei. Pode ser que na internet, de repente é por causa de alguém na internet, de repente por causa de alguém aqui, pode ser que você esteja brigando com Deus. Mas Ele só ama você. Certa vez uma mulher chegou na igreja muito revoltada, e o filho dela doente, ela disse: pastor, onde Deus está com meu filho tão doente? E aquele pastor não tinha muita resposta, mas ele disse: minha irmã, Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando o filho dele foi morto na cruz do Calvário para a sua salvação. No mesmo lugar. Ele não muda. Ele sempre está na plataforma do amor. Ele sempre está de mãos estendidas, porque Ele pode. O mundo pode virar as costas para Deus, mas nada é capaz de fazer Deus virar as costas para você. Jesus pode. Por que brigar com Ele? Por que culpá-lo? Se Ele é a razão para a gente estar aqui de pé. Jesus pode.